Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Bom, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nossas reuniões são gravadas, então os ausentes poderão assistir depois. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, eu sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil. Esta é uma apresentação do nosso projeto denominado Lixo Zero Social 10. E eu já inicio a apresentação tirando a primeira das curiosidades que com certeza paira no ar. Sabe? Já que nós não trabalhamos com verbas públicas, nós não fazemos PPPs, estamos oferecendo uma solução para algo tão complexo como é o problema do lixo. Então, a primeira dúvida é como uma instituição social sem fins lucrativos pode oferecer um projeto dessa magnitude. Então, eu quero dizer que nós temos 32 anos de existência, completamos agora no dia 7 de setembro. Os primeiros 15 anos, nós acreditávamos em tudo, fazíamos parceria municipal, estadual, federal, acreditava em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, tudo isso nós acreditávamos, até nos conscientizarmos que o índice de mortalidade de instituição social no Brasil é um dos maiores do mundo. E o motivo é simples. Se você tem uma instituição social e vai viver totalmente ou dependendo de órgãos públicos, mesmo que não seja totalmente, com certeza, se amanhã o órgão pegar uma gripe, você vai pegar uma pneumonia e vai morrer. Então, quando nós tomamos essa decisão, nós reincidimos todos os convênios e parcerias que tínhamos e fomos buscar um projeto que pudesse tornar autossustentáveis todo o nosso trabalho social. E nesse caminho nós encontramos o lixo. O lixo, o primeiro na escala de problemas a nível Brasil. Em segundo lugar, nós temos transporte público. Só em terceiro lugar é que nós vamos ter obra pública. Passamos a estudar. E ao estudar, por coincidência, se é que coincidência existe, dizem que coincidência é a lógica de Deus.
mas, por coincidência, estava se aprovando, na época, a nova lei de resíduos sólidos. Como a nossa diretoria federal é constituída por 100% de pessoas com formação jurídica, foi fácil para nós acompanhar. Então, nós passamos a acompanhar e, quando a lei foi aprovada, nós já éramos considerados especialistas na nova lei de resíduos sólidos, tanto assim o é que a então ministra Isabela Teixeira me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, palestrando na época para 475 delegados do meio ambiente e falando sobre os defeitos da nova lei. Então, é claro que nós já tínhamos como visão transformar isso numa renda para manter as nossas atividades sociais. E quando foi dado às prefeituras e ao Estado 4 anos de prazo, ou seja, de 2010 a 2014, para que eles se adequassem à nova lei, nós saímos fazendo aquilo que sabíamos que as prefeituras e o Estado não iam fazer. O problema dos resíduos sólidos chama-se logística. Você não tiver logística, você não tem uma solução para resíduos sólidos. Pesquisando, constatamos também que o aterro sanitário ele não é uma solução para o problema do lixo, mesmo porque, se operar um aterro sanitário com todas as exigências que se fazem legal, ele se torna inviável. E nenhum empresário em sã consciência vai querer investir em dinheiro e comprometer ainda as suas 3 gerações. Eu digo comprometer 3 gerações porque você, se for investir em um aterro sanitário, você vai ter um período de pico. Esse período de pico aí é de 45 dias de produção de gás, porque quem faz gás são bactérias. E elas têm um período, um ciclo de 45 dias. Depois isso entra em um declínio. E a responsabilidade por esse passivo é de 35 anos. Então, o empresário que, em sã consciência, resolver fazer um investimento em um aterro sanitário, ele tem que saber que ele vai ter uma produtividade boa de 45 dias, depois entra em declínio, e ele vai ter uma responsabilidade de 35 anos. Isto está estendido aos seus filhos e aos seus netos. Então, as prefeituras que estão indo por este caminho, elas estão tendo que tirar dinheiro da saúde, da educação, do transporte, senão você não consegue manter um aterro sanitário. Então, de posse dessa informação, e continuando a estudar, nós fomos saber qual seria, então, a solução para os resíduos sólidos no mundo. E nós não podemos ficar aqui fechado dentro de uma bolha, onde vivem os consórcios, o nosso governo federal, governos estaduais e municipais, que vivem todos dentro de uma bolha. Você vai numa reunião de um consórcio, hoje, se assistir uma reunião de consórcios que nós gravamos de 2010 a 2011, só se perceberá que mudou a prefeitura, porque você vai ver que é outro prefeito e outro secretário do meio ambiente. Mas o assunto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, é ganhar prazo junto ao Ministério Público, é assinar um TAC. Não se criou sequer uma logística de aterros sanitários distribuídos de acordo com a população. Então, na contramão do consórcio, nós puxamos para nós essa responsabilidade e fizemos. Então, o Brasil que nós estamos operando é um Brasil que tem 111 regionais. No caso de Poços, Goiás, ela faz parte de uma das nossas 4 regionais de Goiás. Estudando, concluiu-se que, se você não tiver 100 mil habitantes, você não tem uma solução primária para o lixo. Primária. Se você não tiver uma média de 1,5 milhão de habitantes, você não tem uma solução final para o lixo. E isso que eu estou dizendo aqui é ponto final, não é vírgula. Então, não adianta apresentar uma solução para 300 mil, 200 mil habitantes, 500 mil habitantes. É inviável, não vai dar lucro. E não dando lucro, é evidente que o empresário não vai querer. Afinal de contas, ser empresário não é um sacerdócio, não é um pastorado.
O empresário ele tem que defender o patrimônio dele, ele tem que ter lucro para pagar e cumprir as suas responsabilidades empresariais. O empresário toca o maior projeto social do mundo. Não tem um projeto social maior do que o emprego. Então, nós estamos aqui apresentando uma solução que certamente vai trazer garantias jurídicas para o empresário e lucratividade, senão nós morreríamos na praia. É normal, no Brasil, os órgãos públicos fazerem grandes obras e, depois de prontas, eles privatizam. Então, se nós temos a intenção de privatizar depois, por que não começar da forma que nós estamos propondo aqui? A nossa solução ela já nasce privatizada. Então, os próximos passos que nós demos foi qual seria, então, o modelo ideal que deveríamos trazer para o Brasil de usinas, já que a solução chama-se usina, não chama aterro sanitário. Pesquisamos todos os países que tinham tecnologias que no Brasil pudessem ser implantadas e constatamos que todas são muito boas. A do Japão, Canadá, a da Índia. A do Japão, talvez daqui a 200 anos, nós tenhamos cultura para ter uma usina daquela. Do Canadá, talvez 200. Cada país tem a usina de acordo com a cultura do seu povo. O Brasil é um país jovem e a nossa cultura ainda não é uma cultura asiática e nem europeia. Restou a nós criar a própria usina. Então, essa proposta que nós estamos fazendo de implantação das usinas INER, elas são usinas nacionais. Nós criamos uma usina primária e estamos utilizando um modelo europeu de usina final. Então, a cada 100 mil habitantes, nós compilamos, unimos municípios num pequeno consórcio e atingimos 100 mil habitantes. O lixo não pode percorrer mais do que 50 quilômetros, senão inviabiliza a coleta. Nós não trabalhamos com coleta nem com resíduos sólidos de construção civil, mas nós não queremos inviabilizar a empresa que hoje faz coleta. Então, todo esse nosso estudo, que levou 8 anos, ele fez com que nós tivéssemos uma logística nacional para trazer vantagens a todas as prefeituras e às empresas coletoras de lixo, dar uma destinação final adequada ao lixo, gerar uma economia municipal em média de 20% do que hoje gasta e dar uma oportunidade ao catador também. Então, esse nosso modelo de usina, eu vou explicar, é bastante simples. Você, na usina primária, o lixo não toca o chão em momento nenhum. Se você não tocar o chão, você não corre o risco de contaminar o lençol freático. Se você tocar o chão, você começa a ter problema. Se você industrializar, você começa a ter problema de aprovações estaduais. Então, a usina primária nossa, ela recebe o lixo do jeito que ele tiver. Se tiver triado, se não tiver triado. No Brasil, você tem prefeito que faz coleta seletiva e joga tudo no mesmo lugar. Você tem prefeito que joga no rio, você tem de todas as formas. Então, nós estamos preparados para receber o lixo do jeito que ele estiver. Nós temos 4 elevadores de carga que alimentam uma moega de 200 toneladas. Essa moega de 200 toneladas, ela alimenta uma esteira de seleção de riqueza, porque a nossa lei ela obriga que se separe tudo aquilo que possa retornar por mercado. Então, manualmente, isto é selecionado. Ao final dessa esteira, você tem 2 eletroímãs para tirar os metais ferrosos, e daí por diante já começa o que, de novo, nós estamos oferecendo para o mercado. Daí para frente, isso é chamado de rejeito, mas nós chamamos de pré-CDR, porque ele passa a ser um produto. Ele cai dentro de uma prensa hidráulica e envelopadora. Essa prensa fará fardos de 800 quilos. Com isso, nós ganhamos logística, mas esses fardos temos que reconhecer que não tem valor comercial. Nós chamamos ele de pré-CDR, porque para que ele fosse CDR, nós teríamos que ter uma umidade média de 5% a 15%,
e teríamos que triturá-lo com uma agronometria que o mercado exige. Isto inviabilizaria todo o nosso projeto. Primeiro que, se nós triturarmos, nós já estamos industrializando e nós já passamos a ter a necessidade de ter aprovação estadual. Segundo, que se nós triturarmos um material que chegou compactado, então um caminhão de 18 toneladas, depois que você triturar, você vai precisar de 4 caminhões para transportar esse material que, diga-se de passagem, o valor é ínfimo. Então, esta nossa primeira sede, essa nossa primeira usina, que nós chamamos de usina primária, ela só vai até aí. Ela vai gerar blocos de pré-CDR. Esses blocos, eles viabilizam o transporte. Porque se você tem aí um bloco de 800 quilos, carregado com empilhadeira, é claro, você pode transportá-lo de carreta. E essas carretas podem percorrer até 200 quilômetros ou 300, que não vai inviabilizar a usina final. Note bem, as usinas primárias têm capacidade para 100 mil habitantes ou 200 mil habitantes. E a usina final, ela tem capacidade para uma média de 1,5 milhão de habitantes. E aí, a pergunta que fica é: o que vai fazer dessa usina final? E eu já respondo agora. Eu não sei. E ninguém sabe. Nós só saberemos o que nós vamos fazer com esse pré-CDR depois de nós fazermos um estudo do PCI do lixo regional. Essas empresas que estão por aí dizendo que vão vender energia elétrica e outras coisas mais, eles estão falando coisas que eles não sabem. As prefeituras não sabem qual é o PCI do lixo dela. E como que nós vamos saber o PCI de uma região de 1,5 milhão de habitantes? Então, o que eu posso dizer e garantir é que nós não somos amadores. Nós temos 14 plantas pré-aprovadas para serem implantadas no Brasil. O órgão que fez esses estudos junto conosco é a CETESB. A CETESB é o primeiro órgão de aprovação ambiental do Brasil e o terceiro do mundo. Então, nós não vamos trazer um equipamento que no Brasil não funcione. Tem que estar de acordo com as leis nacionais. Agora, nós podemos entrar com um sistema pirolítico, trabalhar com 680 graus, tirar o óleo diesel, craquear os gases, vender o biochar. Da mesma forma, nós podemos trabalhar com equipamento de gaseificação, custa 3 vezes mais que o equipamento pirolítico e poderá gerar energia através de turbina, de motor a combustão. Se o lixo for muito pobre, nós poderemos trabalhar com adubo líquido, pastoso. Resumindo, de acordo com o estudo do PCI, é o equipamento que será implantado. Nós temos um plano de viabilidade econômica que dá provas que o investimento retorna para o bolso do empresário no prazo de 3 a 5 anos. Então, esses equipamentos todos já foram avaliados e, é claro, se o empresário pagasse à vista, retornaria de 3 a 5 anos. Como no nosso caso, existe um financiamento de recursos externos com 12 anos de prazo para se pagar e 3 anos de carência, na verdade, o empresário vai pagar com a própria renda que a usina lhe for permitir. A segurança jurídica, nós tomamos o cuidado desde o início do nosso projeto. O primeiro passo que demos foi notificar todas as autoridades federais. Começamos pelo presidente da República até o procurador-geral da República. A resposta foi positiva. O presidente da República, na época recém-empossado, ele usou a caneta BIC dele pela segunda vez para a nossa instituição. A primeira vez ele usou para dar posse aos seus ministros. E a segunda vez, que foi no dia 7 de janeiro de 2019, ele usou novamente a caneta BIC para assinar um ofício 001, determinando a todos os ministros que nos atendessem com prioridade. Fizemos a mesma coisa com as autoridades estaduais. Notificamos o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, o procurador-geral e o presidente do Tribunal de Justiça. Demos a eles o prazo de 15 dias, de acordo com a Lei 9.051, para que eles apontassem alguma irregularidade no nosso projeto,
realmente ninguém apontou nenhuma irregularidade, vocês podem constatar isso no site do estado de vocês, que é o elosocialgo.org, não tem o BR, elosocialgo.org. Todos esses documentos que eu aqui falei, lá estão postados, inclusive esta notificação. Passo seguinte foi notificar todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística com a nossa proposta. Não teria fundamento nós estarmos aqui fazendo uma apresentação para a prefeitura se nós não tivéssemos uma proposta oficializada. Então, vocês têm em mão um ofício. A nossa proposta é zero. Zero de investimento governamental na construção da usina e na operacionalização da usina. É claro que receber o lixo vai fazer parte de um contrato e da mesma forma que hoje vocês pagam na destinação aonde vocês mandam, ou vocês suportam os custos, caso ela seja própria, vocês teriam que pagar para nós também. Não trabalhamos por peso, trabalhamos por população. E para que se continue essa segurança jurídica, que eu já reforcei aqui, que veio federal e estadual, para que ela também continue a nível municipal, nós precisamos de um projeto de lei municipal específico, um projeto específico para a destinação do lixo. Não pode estar incluído resíduos sólidos de construção civil, porque dentro do escopo do nosso projeto você tem de resíduos sólidos eletrônicos até resíduos sólidos hospitalares, e esta lei tem que ser específica. Caso contrário, para nós não funciona. Uma lei que engloba coleta, destinação, varreção, poda de árvore, isso é muito comum encontrarmos em prefeitura. Então, sem isso, nós perdemos a segurança jurídica. Agora, é claro que, após aprovada e sancionada a lei, para que se efetive, nós precisamos de uma licitação. Sem licitação, não nos interessa, não é legal e também não interessa para a prefeitura. Nada do que nós fazemos não tem a companhia do Ministério Público. Todos os passos que nós damos, nós só damos com a presença do Ministério Público. E ao final da nossa apresentação e início de implantação de projeto, nós vamos ter que fazer uma audiência pública com o Ministério Público, todas as prefeituras envolvidas, para que possamos documentar isso. Se nós perdermos a segurança jurídica, nós perdemos os empresários. Se nós perdermos os empresários, nós perdemos os financiamentos. E aí, nada vai adiantar. Então, vocês podem ficar muito tranquilos com relação à destinação final do lixo, com relação a estarmos nós adequados à nova lei, porque nós temos uma equipe de aprovação do projeto, que quem tem menos experiência tem 15 anos de funcionário na CETESB. Então, sabemos muito bem o que nós estamos falando. Então, essa é a solução empresarial. Preço, é impossível discutir preços, porque criamos o consórcio INER, e o consórcio INER, ele é a união de todos os fabricantes de equipamentos que serão utilizados. Oi, só um minutinho. Pois não. A gente não está conseguindo ouvir o senhor direito. Tem como o senhor aumentar o volume do seu microfone, por gentileza? Tem sim. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Melhorou? Não muito. Tava tudo bem. Aí abaixou o volume do senhor. Vamos ver se melhorou agora. Melhorou? Eu troquei de microfone. Agora sim, melhorou. Então tá bom. Então vamos continuar com esse microfone. Tá, então, esta é a solução empresarial. Agora nós vamos falar de social, porque nós não misturamos em momento nenhum o que é social com o que é empresarial. Começamos aqui por um problema sério da nova lei. A lei é socialista. Então, como é que você vai implantar uma lei socialista em um país que não é socialista?
A lei ela obriga os governantes a inserir na política de resíduos sólidos os catadores. Até onde nós sabemos, catador não é profissão nem nunca vai ser. Catador é uma opção. Então, na busca por seguir a lei, porque as leis foram feitas para serem cumpridas. Quem com elas não concorda deve se candidatar a cada 4 anos e mudá-las. No nosso caso, nós temos que cumpri-las. Então, o que fizemos? Fomos estudar e descobrimos que, no Brasil, a profissão do tapeceiro não era uma profissão regulamentada. Como nós somos uma confederação e temos poderes também para fazer leis, esse poder não é exclusivo nosso, a OAB tem, todos os conselhos de classe tem, partidos políticos também tem, mas nós fazemos. Então, se ingressar aí no site participaçãolegislativa.org.br, vocês terão acesso a inúmeros projetos de leis que nós fizemos, alguns aprovados, outros rejeitados, alguns na mão de relatoria, mas, em especial, o projeto que regulamentou a profissão do tapeceiro e o projeto que tornou o dia 11 de outubro como sendo o dia do tapeceiro foram aprovados. Em seguida, abrimos um sindicato, senão você não tem uma categoria reconhecida, e desenvolvemos um curso de 10 meses para transformar esses catadores em tapeceiros, restauradores de móveis e decoradores. Então, essa é a oportunidade que nós estamos dando a todos os prefeitos, estender gratuitamente a esses catadores o curso que nós ministramos, e daí por diante eles serão inseridos na nova lei de resíduos sólidos com resíduos sólidos moveleiros, fogão, geladeira, resto de móveis, colchão, esse tipo de coisa. Então, a lei diz que tem que inseri-los, mas ela não diz que tem que dar uma cesta básica, ela não diz que tem que dar uma bolsa, que tem que dar um carrinho, uma bicicleta, e inseri-los. Nós, que somos do social, entendemos que oportunizá-los é uma forma de inseri-los. Então, essa solução já fica de antemão disponibilizada para a prefeitura. Estamos preparados para ministrar esses cursos a qualquer momento. Não temos como prometer... Não temos como... Algum problema aí, não? Não temos como prometer que esses catadores serão admitidos como funcionários das usinas. Nós não temos porque a usina será comercializada e o dono, quando abrir um processo seletivo, ele vai admitir aqueles que o RH dele achar que interessa. Afinal de contas, ele vai ter que ter um banheiro para cada 5 pessoas, vestiário, refeitório, pagar insalubridade, piso salarial, e nós não podemos misturar aí esse assunto, que é um assunto social, a um assunto empresarial. Quem vai pagar por estes cursos são as empresas que conosco estão e que certamente vão lucrar com esse aumento de tapeceiros. É a Caster, J. Serrano, as 2 maiores tecelagens do Brasil, a Borsche, a Skin, a Schur, fábrica de ferramentas. Então, nós não vamos onerar a prefeitura com uma despesa que não é necessária. Tá? Então, essa é uma parte da solução social. A vantagem nossa, enquanto confederação do Elo Social, é que cada uma destas usinas ela tem embutida a construção de um prédio social, que faz parte do nosso projeto. Então, esta é a nossa vantagem. Desse prédio social, você tem um advogado, um psicólogo, um bacharel em direito, e você tem um assistente social. E mais 3 diretores de outras formações.
é uma barreira de contenção aos problemas sociais. O Estado, como um todo, ele está preparado para chegar depois. Ele chega depois da agressão, ele chega depois do crime, ele chega depois da catástrofe, ele chega depois do vício. E esses nossos prédios, eles estão preparados para assessorar as famílias e evitar que essas coisas aconteçam. E agora, partindo aí para a última parte da nossa apresentação, é o fator educação. Então, a nossa instituição ela surgiu há 32 anos atrás com este projeto, que é um projeto de cursos vivenciais que tem por objetivo transformar o homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E você não consegue fazer isso se você não inserir na cabeça dessas pessoas conhecimentos. O nosso público-alvo são adolescentes. E nós não concordamos sequer com o nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos 2 vezes com um projeto para mudar o nome do Ministério da Educação, porque, ao nosso ver, ele deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais. Isso basta ler a Constituição Federal, o Código Civil e o ECA, e vai constatar que educação é responsabilidade dos pais. Se fosse ao contrário, quando as crianças nascessem, elas eram entregues para o Estado, e se o Estado não as estivesse educando, os pais procuravam o conselho tutelar para tirar do Estado e pegar para eles a responsabilidade. Professor não é educador. Professor é escolarizador. As crianças devem chegar educadas na escola. Então, os nossos professores estão amargando aí uma responsabilidade que legalmente não é deles, e o resultado não precisa dizer. O Brasil amarga os últimos lugares em educação do mundo. Tá? Então, há 32 anos atrás, nós nem éramos os últimos, mas já tínhamos essa preocupação e desenvolvemos esse projeto que nós chamamos de cursos vivenciais. São 13 matérias compactadas. Você tem cidadania, crenças, saúde, vocações e aptidões, etiquetas e comportamento, sexologia, administração conjunta do lar, segurança alimentar, ética, tudo aquilo que nós entendemos que você tem que colocar na cabeça destas pessoas para que eles melhorem. O nosso projeto ele visa adolescentes, mas a única coisa que fizemos de diferente é que nós estendemos a adolescência no Brasil de 14 a 100 anos. Nós passamos a ser um país de adolescentes. As pessoas não têm conhecimento e passam a cobrar delas algo que ninguém lhes deu. Então, fica difícil. Então, a única destas matérias que nós não conseguimos compactar para 16 horas foi a matéria de saúde. Por mais que tenhamos nos esforçado, nós não conseguimos reduzir para 16 horas uma faculdade de medicina. Mas nós fizemos um bom trabalho em 3 módulos de 16 horas. Não podem ser ministrados diariamente. São cursos preparados para ser dados uma vez por semana, para que você tenha o feedback do aluno interagir com seus familiares, com o ambiente que ele vive. Então, destas 13 matérias, só 2 são obrigatórias. A primeira é cidadania. Quem não fizer cidadania não entra em nenhum dos nossos projetos. Nem mesmo os cursos de tapeçaria e restauração nós ministramos para quem não tem cidadania. Nós entendemos que quem não tem cidadania jamais será uma pessoa interessante. Ele não é um bom filho, não é um bom pai, não vai ser um bom marido, não vai ser um bom empregado, não vai ser um bom patrão. Então, nós não perdemos tempo com essas pessoas. A segunda matéria, e também obrigatória, é a matéria de crenças. Nós crescemos sendo bombardeados com crenças negativas
que perduram na nossa vida por muito tempo. Então, quem nunca ouviu aquelas frases do tipo casamento nenhum dá certo, homem nenhum não presta, político nenhum não presta, não são verdadeiras. E as pessoas ainda nutrem isso por muito tempo. Então, nós entendemos necessário você evacuar a cabeça dessas crenças negativas para sobrar espaço para inserir crenças positivas. As demais 11, que são 13 matérias, ele faz se ele quiser. Se ele achar que é interessante ele fazer um curso de primeiros socorros, amanhã ele poderá salvar o filho, a esposa, o pai dele, ou não. O problema é dele, não é nosso. Quem que vai perder um parente por falta de conhecimento é ele. Ele poderá fazer um curso de etiquetas e comportamento, perder a se vestir, a passar por uma entrevista, a sentar em uma mesa e se alimentar. Amanhã ele poderá conseguir uma promoção na empresa por essa postura dele, ou até mesmo conquistar um bom casamento, se relacionar com famílias com nível melhor, ou não, ele poderá continuar um troglodita. Sabe? Nós entendemos que o casamento ele é uma empresa. Ele começa com um contrato social, ou verbal ou escrito, mas é um contrato social. E quando o casamento não dá certo, quando ele acaba, ele é tratado como uma empresa que não deu certo. Em momento nenhum se fala em amor, carinho, mágoas. Simplesmente se fala em patrimônio, divisão de responsabilidade. Agora, se o casamento é uma empresa, por que as famílias não sentam pelo menos uma vez por mês em uma mesa para falar de finanças? Fazer programação de futuro, falar sobre estoque. É impressionante o número de casamentos que acabam não dando certo por descontrole financeiro. Então, a contrapartida da prefeitura, caso queira conosco caminhar nessa direção, é única e exclusivamente a liberação de espaços em horário que não estejam sendo usados, que comportem até 50 participantes, para que nós possamos ministrar esse curso. Não podemos fazer parceria nem convênio, porque não é permitido, dentro do nosso projeto, a injeção de verbas públicas. Nós temos patrocinadores para tudo isso. Se a prefeitura tiver interesse, poderá ser uma patrocinadora. Nós não podemos atrelar o nosso projeto nem a políticos e nem a partidos políticos, porque seguimos o que dá certo. O que deu certo foi o NA e o AA. Eles funcionam há 87 anos, em mais de 100 países, e eles nunca tiveram problemas. Não fazem parceria nem religiosa e nem política. Então, esse é o nosso caminho. Nós não somos uma instituição religiosa, então nós não trabalhamos com religião e não trabalhamos também com política. Independente do partido político, a nossa proposta ela é para o Brasil inteiro da mesma forma. Não temos nenhum tipo de problema de ideologia de gênero. Nós só trabalhamos com um gênero, que é o ser humano. Aqueles que nasceram homens e que se sentem mulher, aquelas que nasceram mulheres que se sentem homem, para nós são seres humanos e serão tratados como ser humano. Somos uma instituição técnica, é evidente que, se participarem do nosso curso de saúde, o profissional que lá está vai explicar a diferença do útero, do ovário e de uma próstata. O profissional que estiver ministrando o curso de psicologia vai explicar a diferença do cérebro masculino e feminino. O profissional que estiver ministrando o curso de primeiros socorros vai explicar os cuidados que se tem com o corpo masculino e feminino. E o profissional que estiver ministrando o curso de sexologia também vai explicar o funcionamento do nosso corpo nessa área. Agora, a opção do que querem e o que não querem não faz parte do nosso trabalho, nós somos uma instituição técnica. Então, a contrapartida da prefeitura, caso esteja prevista a construção de uma sede nossa de usina aí, seria a concessão do uso de uma área de terra, concessão.
mediante aprovação de lei municipal, sancionada, licitação, tudo normal. E se caso estiver previsto aí a construção de um prédio social, esse deverá ser no bairro de maior vulnerabilidade social ou perto ou dentro de uma favela, porque nós queremos estar onde o público que nós pretendemos transformar esteja. E na praça principal, normalmente, você já tem a igreja que faz um bom trabalho. Nós queremos estar no local onde talvez esse bom trabalho que a igreja está fazendo não está chegando. Essa é a nossa proposta. Ao todo, nós temos 224 portais de internet que explicam todos os nossos projetos. É evidente que vocês, para conhecer o que aqui foi apresentado, teriam que navegar em pelo menos uns 9 sites, não precisa dos 224. Eu sou o idealizador, eu acredito que está em condições de responder todas as perguntas. Com relação a meio ambiente, eu fui o palestrante, um dos, mas fui o único que falou sobre os defeitos da nova lei na 4ª Conferência do Meio Ambiente. Conhecemos também a lei. E, com relação a usinas, são mais de 10 anos de experiência. Eu acredito não ter um parafuso que eu não saiba para que serve. Se tiver alguma pergunta que eu não consiga responder, minhas desculpas, vou voltar a estudar e convidar vocês para uma nova apresentação e vou tentar ser mais feliz na próxima. Eu agora abro aí para o nosso procurador, que nos acompanha, para que ele acrescente alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, e aí eu posso acrescentar. Mas eu já vou acrescentar algo que eu mesmo esqueci. Eu esqueci de falar como que vai funcionar as cooperativas destas pessoas que vão se formarem restauradores de imóveis e decoradores. Eles vão trabalhar só com resíduos sólidos moveleiros. Também não há necessidade de recursos financeiros no Estado, porque os diplomas que nós fornecemos são chancelados pelo Senai e pelo Sebrae e dão acesso a uma linha de crédito de R$20 mil. Então, a cada 40 pessoas, nós vamos ter aí R$800 mil para construir a cooperativa dos sonhos, sem a participação financeira. Então, agora eu abro as perguntas para vocês. Primeiro, vamos ver se tem algo que eu esqueci. Nosso procurador aí que conosco está. Quer acrescentar alguma coisa? Bom dia, Liga João. o microfone. João, está me ouvindo? Aqui quem fala é Débora, sou secretária do município de Poços do Meio Ambiente. A sua imagem está fechada. A minha imagem fechada está aberta aqui para mim. Tá, aqui só tem uma logo amarelinha. Não, essa que está a logo é o que está moderando a administração. Eu sou o João Mateleno. Eu estou lhe vendo, normal. Pois não está aparecendo. Está me vendo? Então, eu vou fazer a pergunta. Posso fazer? Tá. Eu não estou te vendo. É o seguinte, João, eu gostaria de entender mais sobre a usina. A proposta da usina primária. No caso, como é que seria essa situação? A usina primária, você tem até um passeio virtual dela no site, tá? Você tem um estacionamento onde vão ficar todos os caminhões responsáveis pelas coletas, porque nós precisamos levar vantagem a todos aqueles que fazem parte do sistema. Então, o caminhão chega, vascula em 4 elevadores de carga que nós temos. Esses elevadores elevam e vasculam dentro de uma moega. Essa moega tem uma esteira para suportar o peso de até 200 toneladas, porque nós vamos ter lá essa capacidade. Ela projeta esse lixo a uma esteira de seleção de riqueza. Nessa esteira, nós vamos ter os selecionadores de riqueza. Ao final dessa esteira, você tem 2 eletroímãs, para você tirar aí os metais ferrosos. Este material, que é chamado de rejeito, ele cai dentro de uma prensa hidráulica e envelopadora. Essa prensa vai transformar esses rejeitos em um fardo
de 800 quilos, que nós chamamos de pré-CDR. Para que ele fosse CDR, sim? Que seriam os blocos. Seriam os blocos. Então, são blocos enormes, então. Não é tipo briquetes, não. Não. São 800 quilos. Se nós transformarmos em briquete, nós vamos virar uma indústria. Aí nós vamos precisar de aprovação estadual e uma série de coisas e inviabiliza o projeto. Tá, e aí, vai para onde? Na segunda etapa, que é a usina final. Vai para uma usina final. A cada 100 ou 200 mil habitantes, nós temos essa usina primária. Depois, este material, esses blocos de 800 quilos, eles vão para a usina final. Ela tem que ter uma produção oriunda de 1,5 milhão de habitantes. Senão, você não tem volume para que uma usina dessa dê lucro. Entendo. Chegando nesse local... Tá. Ele... Pode perguntar. Pode prosseguir. Chegando nesse não, local... E aí, por exemplo, nós moramos aqui a 300 quilômetros de Brasília. Lá teria como ter a usina final. E já existe essa usina final lá? Como é que é? Não. Elas serão construídas ou é tudo ou é nada. No caso de Goiás, Goiás está dividido em 4 regionais. Nós precisamos do lixo de uma regional inteira para ter aí 4 usinas finais. Então, essa usina final, que vai receber esses blocos de 800 quilos, ela vai triturar, ela vai baixar a umidade para de 5% a 15%, e ela vai fazer alguma coisa, tá? Essa alguma coisa é que eu não posso dizer, porque eu não sei. Então, é o seguinte, o projeto ainda está nascendo, né? Então, não existe essa usina para receber ainda. E existe já municípios com a usina primária já instalada? Não, nós só podemos fazer se forem todas ao mesmo tempo. Ou entra todo ou não entra. Se nós fizermos... Então, vocês estão fazendo agora, assim, uma divulgação, né? Do não, projeto. Nós estamos fazendo uma apresentação e depois nós vamos fazer uma audiência pública onde, junto ao Ministério Público, se tiver uma solução melhor que a nossa, que entre. Porque a nossa não faz uso de verbas públicas. Não há como nós fazermos a usina primária sem a usina final. Se nós fizermos a usina primária, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estocar esses blocos. Aí nós estamos reinventando o aterro. Entendi. E a usina final, ela só dará lucro se tiver um total de 1,5 milhão de habitantes. Caso contrário, ela vai dar prejuízo, então ninguém vai construí-la. Então, ou constrói tudo ao mesmo tempo, ou não constrói nada. Por isso que nós estamos fazendo as apresentações para todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística. Nós estamos negociando também com a Confederação Nacional das Prefeituras. Nós vamos fazer essa mesma apresentação para os consórcios e nós vamos unir. No caso de Goiás, nós teríamos que ter 4 consórcios, cada um responsável... Nós já pertencemos ao consórcio aqui. Não entendi. O município de Poços já pertence ao Cisbango, é um consórcio aqui do Nordeste goiano. Vocês encontram... Só que aí, no caso, tem que entender que aderir todo mundo, no Brasil tem 542 consórcios. Você encontra consórcio que é responsável pelo lixo, pela saúde, pela segurança. Está tudo muito poluído e misturado. Então, a nossa proposta é que em Goiás tenha apenas 4 consórcios e que se responsabilizem só pela destinação. Entendi. Entendeu? Então, tem que ser algo macro, né? Não adianta nenhum prefeito resolver sozinho se os outros não resolverem também. Não vai. Tá? A diferença nossa para as demais empresas que estão tentando fazer isso é que nós somos uma confederação. Então, nós temos um poder um pouco maior. Tá? Nós temos o poder de levar esses prefeitos para uma reunião no Ministério Público
E para ele dizer que não tem interesse numa proposta igual à nossa, que não entra um centavo do governo e que ainda traz uma economia de 20%, ele vai ter que sentar perante o promotor e dizer para o promotor: olha, o lixo é meu e eu faço o que eu quero. E o promotor vai dizer para ele: eu sou o promotor e prejuízo para o município não, você não pode dar, porque eu, como promotor, também faço o que eu quero. Entendi. Mas deixa eu entender. Como é esse zero investimento governamental? É zero só para investir, para implantar, mas vai ter um valor mensal que cada prefeitura vai ter que pagar, né? Sim, um valor mensal para destinação, que, é claro, será alvo de licitação. A nossa proposta é que o custo diminua em, no mínimo, 20% do que hoje gasta. Mas não dá para você fazer isso antes por causa dos trâmites legais. Nós vamos ter que, depois de costurar tudo isso, que é o que nós estamos fazendo, nós vamos ter que nos sujeitar a uma licitação. Senão, nós vamos perder a segurança jurídica e vamos gerar problemas para as prefeituras e para nós também. Como o nosso negócio é transparente e ele já vem junto com o promotor desde o início, eu não vejo nenhum tipo de problema. Não tem aquela possibilidade de, digamos, olha, vamos começar por Poços, depois a gente conquista o município do lado. Não dá. Ou é tudo ou é nada. Entendi. Estranho você não tá tendo a minha imagem. Não estou te vendo. Deixa eu mudar No de início microfone. estava vendo, só que quando perdeu o áudio, aí a secretária mexeu aqui, aí só estou com um símbolo aqui da Confederação. Vamos ver se mudou. Mudou? Mudou? Mudou. Estou vendo. Foi quando eu mudei de microfone. Foi. Lembra que o som estava ruim e eu mudei de microfone. Ao mudar de microfone, a imagem saiu também. Mas tudo bem, agora estou eu aqui. Está me ouvindo bem? Melhor. Ficou bom. Tá. Bom, os próximos passos seriam de assinar um termo de cooperação, porque nós precisamos avançar com esse nosso estudo para fazer pelo menos uma prévia do PCI do lixo da região, senão nós não temos como avançar com os empresários também. Estamos fazendo essa apresentação para todas as prefeituras que fazem parte dessa nossa logística, as demais nós não estamos fazendo. Quando terminarmos, vamos marcar uma reunião junto com o Ministério Público, todos estaremos conversando, e aí, daí por diante, convidar as demais prefeituras, porque qual é a população que vocês têm? 30 mil habitantes? Em torno de 35, por aí. Então vocês estão recebendo essa apresentação porque, logisticamente, a prefeitura de vocês ficou melhor localizada para receber uma de nossas usinas. Então, os municípios ao redor terão que levar os resíduos para aí. Agora, o terão, não sou eu que vou dizer. Isso Sim. Nós teremos que, mediante uma audiência no Ministério Público, nós teremos que acordar esse assunto. Senão fica um prefeito e fala, eu não vou levar. Não, se ele não levar, mas ele tiver uma destinação lá que prove ao Ministério Público que ele está gastando menos do que nós estamos oferecendo e que está dando uma destinação correta, tudo bem. Agora, eu sei que isso é impossível e você também. Então, se nós sabemos que isso é impossível, certamente ele vai ter, aspas, né, que aderir a uma solução que não faça uso de verbas públicas e que traga vantagem para o município. Aliás, ele foi eleito como prefeito para fazer exatamente isso. Entendi. Seria bom marcar com o presidente do consórcio que a gente já participa, porque você já falaria com todos de uma vez só. Você pode levar, essa reunião está sendo gravada, você pode falar com eles, nós já estamos à disposição para participar de reuniões de consórcio, tanto podemos fazer assim online, como nós estamos fazendo. Agora, eu não sei qual é o total de prefeitura que ele tem,
Qual é o número de prefeitura que está no consórcio de vocês? Ela pega o quê de Goiás? 25%? Nordeste goiano. Pega o É, Nordeste. Parece que 20 e ao poucas todo, prefeituras. são poucas? 20 e e poucas. É. Atinge 1,5 milhão? Não. Então, mas nós podemos fazer a apresentação para ele. A nossa ideia é que um consórcio existente, que ele se molde a 1,5 milhão de habitantes, aí nós fechamos. Nós vamos precisar ter um consórcio. Agora, nós não podemos ter, igual o Brasil tem 542 consórcios, e o nosso projeto ele envolve 111. O resto eu não sei para que serve. No caso de Goiás, a nossa proposta é que tenha apenas 4 consórcios. Eu não preciso ter 5, 6, 10. Mas que nestes consórcios, todas as prefeituras estejam fazendo parte. Então, criou-se consórcio, esses consórcios buscam verbas, buscam emendas parlamentares, buscam um monte de coisa que nós não precisamos de nada disso, nós já temos o dinheiro para fazer. Então, cria-se um consórcio específico para resíduos sólidos de 1/4 de Goiás, e esse consórcio vai gerir os municípios, vai cumprir a função de consórcio. E quais seriam esses 4 consórcios? Quais regiões para esses 4 consórcios? Olha, se você tiver diante de um computador, eu já posso falar. Tá? Tem não. Eu posso falar aqui dos consórcios. Os consórcios serão de Goiânia, aí Rio Verde e Lusiânia. São 3 consórcios. Goiás é só 3, não é 4? É só 3. Então, desculpe, falei errado. Então, são 3 consórcios. Goiânia, eu já fiz uma reunião presencial com o prefeito. Não, mas esses consórcios já são existentes. Não, eles existem, mas ainda não estão fazendo parte do nosso projeto. O nosso projeto visa enxugar esse monte de consórcio e transformar só em 3. Um em Goiânia, que deverá ter como presidente o prefeito da capital. Eu fiz uma reunião com ele há 15 dias atrás, já estamos nos movimentando nesse sentido, e mais 2 consórcios, que eu não sei quem será o presidente. Agora, nada impede desses todos que existem, nós transformarmos só em 3 e resolver o problema. E para posse é um prédio social, é um regional, não é uma usina, é um prédio social. Tá, então a contrapartida para você de Posses é apenas um terreno de 500 metros. A usina não vai ficar em Posses, ela vai ficar em algum município perto. Fala quais são os municípios que tem lá para ela ver qual que é o mais perto dela. Quais são os municípios lá dessa regional dela? Provavelmente a usina será em Alvorada do Norte. Alvorada do Norte é muito longe para você? Não. É razoável. 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros. Nós não podemos passar muito de 60, tá? Esse é o cálculo que foi feito. Senão dá prejuízo senão dá prejuízo para a empresa que coleta. Então, no caso, vocês estariam levando o lixo para lá e é lá que vai ser construída a usina primária. Inclusive, o diretor do consórcio, ele estava com essa ideia de fazer em Simolândia, que é do lado de Alvorada do Norte, entendeu? E eles dizem que já tem até um terreno lá. Mas nesse caso não era essa tecnologia, não. Seria de outra coisa. Vamos chegar até ele, do mesmo jeito que chegamos até você, vamos chegar até ele. Eu acho que é interessante. Porque isso aqui, assim, não depende da gente, pelo que eu entendi. Depende de um todo, né? Sim. Mas eu agradeço, foi muito boa a sua explicação, João. E nós temos que encontrar soluções, buscar soluções, porque o Marco sempre está adiando, porque realmente a solução não se encontrou a solução ainda, né? Agora a solução está atrás de vocês. Vamos ver, né?
se dá certo, porque 2024 está pertinho. 2 anos uma estrutura Daqui uma dessa. semana já começam as campanhas municipais. Acaba uma, começa a outra. Bom, foi um prazer ter falado contigo. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Não. Então, eu sou a Débora, sou secretária do... Meu nome é Débora. Ok, Eu sou a Débora. secretária do Meio Ambiente Você já e eu está em realmente- contato você já está em contato com o nosso procurador para ele te mandar o termo de cooperação para a gente poder avançar? Não, nesse caso não adianta, porque como é que nós vamos resolver? O prefeito teve que dar uma saída, ele começou a assistir, só que ele teve um imprevisto aqui, teve que sair rapidinho, pediu para mim finalizar com vocês. Ele agradece também a explicação, só que nós, tipo assim, está engatinhando tudo aí. Nós ainda não temos como tomar posição nenhuma, né? Mas foi bom. Se O der termo de certo, vai ser cooperação, Débora, sem o termo de cooperação nós não podemos fazer os estudos. Sem os estudos nós não podemos avançar. Nós precisamos ter um estudo sobre o PCI do lixo. Isso não vai gerar custo nem para vocês, não vai gerar nenhuma responsabilidade. Ele pode te mandar o termo, você apresenta para o prefeito e ele analisa, passa pelo jurídico. Isso todas as prefeituras que nós estamos fazendo a apresentação, nós estamos precisando, porque é esse termo que vai levar nós todos na presença do Ministério Público para que ele faça parte dele. Senão, você sabe, o mundo político ele é complicado. Aí tem uma prefeitura, não, eu não quero, porque eu quero esse ou porque eu quero aquele. Então, na reunião que nós vamos ter com o Ministério Público, os partidos políticos ficam para fora, só entra o prefeito. Entendo. Tá bom? Não, sim, então pode mandar para o contato que você tem da secretária do prefeito, porque aí eu já falo com ele, acho que você já tem o contato dela, a Sara. Ela é secretária do prefeito, e aí a gente vai vendo, porque nós estamos ouvindo várias propostas, entendeu? Sim, nossa. Diversas tecnologias, que a gente quer resolver uma situação. Só que a gente se tiver alguma outra, viu? Não é o que está nascendo agora. Viu? Se tiver alguma outra com zero de investimento, eu vou ter como concorrente. Agora, se todas elas tiverem... Não, nós teremos com zero investimento, mas depois a gente tem que pagar mensal. Entende? No nosso caso, é zero. Quem vai investir é a empresa. Só que é outra tecnologia. O nosso caso é zero de investimento para construção e implantação. Se tiver outra igual, isso vai ser decidido na licitação. Uhum. Tem outro, mas é outra tecnologia. Só que aí eles precisam vão apresentar, já foi feita uma audiência pública, inclusive, para eles apresentarem, agora eles vão apresentar o projeto, para que a gente possa... mas só que tem que haver a implantação, tudo por conta da empresa. Qual é a quantidade de lixo que eles... Qual é a população que eles estão estimando? É pequeno. Só dá para o município de Poços. Mais uma sucata para... É o que a gente... Tipo assim, isso aí depende só da gente. Se a gente quiser fazer, aí é uma máquina que dá para tantas toneladas e é mais ou menos o tamanho da nossa cidade. Dá para pegar. Você pode ter certeza que é mais uma sucata para depois comprar e derreter, se é que vão fazer. Porque é inviável. Não, a gente não vai comprar nada. Não, mas é inviável. É inviável para eles também. Se você não tiver um total de 1,5 milhão de habitantes, não compensa você ter uma usina final. Não compensa. Simplesmente não compensa. Não existe máquina que você possa implantar em uma prefeitura de 30 mil habitantes que vá dar lucro se você processar. Não compensa. Então, se a prefeitura estivesse comprando, ela ia jogar o dinheiro no lixo. Se um empresário estiver investindo, ele vai jogar o dinheiro dele no lixo. Então, é aquilo que eu tenho. Tanto é que, para nós... Não, mas a tecnologia é diferente, não é transformar em blocos, não. Mas qualquer tecnologia, nós estamos... A tecnologia é outra.
Nós estamos há 16 anos estudando isso. Todas deram prejuízo, todas. E olha, quem conosco está no projeto é a SAGE, IOB. A IOB era a maior empresa do Brasil e a SAGE, que é a maior do mundo, comprou a IOB. Então, nós temos um plano de viabilidade econômica e um business plan endossado pela maior empresa do mundo. E eu estou lhe dizendo, se nós chegarmos aí em Goiás e tiver uma região como essa, que são 3, se faltar 2 prefeituras nessa região, vocês, então deixa essas 2 fora, vocês vão fazer? Não, nós não vamos fazer. Abaixo de 1,5 milhão dá prejuízo e nós não vamos fazer. Simples assim. Agora, se tem alguém que diz que tem uma solução para 30 mil habitantes, pode pesquisar, fique à vontade. Eu não acredito. Não acredito. Não, a gente também está buscando soluções. Aí convidei o Ministério Público, o promotor estava presente, ele assistiu a apresentação, vai procurar saber, nós estamos procurando, né? E ouvindo soluções. Mas, eu já deixo, se fosse fácil, todo mundo já teria feito. Fácil não é. A nossa, vocês já estão mais tranquilos, tá? Ou é toda, ou nós não vamos fazer. Não vamos fazer. Vai dar prejuízo. Como é que você vai vender para um empresário prejuízo? Não dá, nós não estamos aqui para ter prejuízo. Eu entendo. Tá certo. 1,5 milhão ou nada. Só isso. Mas tem aqui uma solução para 30 mil habitantes. Pode comprar, pode implantar. Para nós, tudo bem. Nós somos parceiro da ArcelorMittal e da Gerdau. Grande parte dessas usinas que no Brasil não funcionam, sabe? Porque estão superdimensionadas para 600 toneladas, 500, não tem logística, ou porque a tecnologia no Brasil não é aprovada. Quem está comprando ela é a Gerdau e a ArcelorMittal, que são siderúrgicas, estão derretendo para fazer outra coisa. Tá bom, então? A nossa proposta está certo. Feita. Muito obrigada, João. Manda lá para o prefeito para que a gente possa continuar os estudos e nós não estamos impedindo ninguém de fazer nada. Inclusive, nosso modelo de negócio, ele está prevendo que haja uma licitação. Então, na licitação, todos aqueles que tiverem propostas melhores podem entrar. Uhum. Se eles ganharem, quem vai perder o trabalho somos nós, porque somos nós que estamos unindo as prefeituras, sabe? Somos nós que criamos o deles também tem essa licitação, vai ter a chamada pública para todo mundo participar. Normal. Deixa eu anotar aqui, João. Você é de onde mesmo? Nós estamos chamando para Abaixou o som. Baixou? Nós estamos chamando... Estão me ouvindo? Aqui está normal. Nós estamos chamando para 1,5 milhão de habitantes. Se neste dia eles tiverem uma solução melhor para 1,5 milhão, eles vão simplesmente ganhar a licitação e nós vamos perder todo esse nosso trabalho. Só que tem uma dificuldade que eles vão encontrar, sabe qual é? Nós somos a junção de todas as maiores empresas. Nós somos a junção de todas as fábricas de prensas. Nós somos a Intelbras, que tem toda a tecnologia. Nós temos preço especial de ferro da Gerdau e da ArcelorMittal. Estão vendendo aços a preços menores que os que participam do consórcio. Nós somos a junção de fabricantes de elevadores. O preço que nós estamos aplicando é preço de fábrica. Por isso que eu estou lhe dizendo. É difícil eles ganharem, né? Deixa eu te perguntar, e esses blocos? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esses blocos vão ser destinados para quem? Para queima? Não pode queimar. A nossa lei não permite que queima. Energia, o que é? É aquilo que eu falei. Nós poderemos, de acordo com o estudo do PCI do lixo, nós poderemos estar implantando um sistema de pirólise. Tirar o óleo diesel a 680 graus, craquear os gases e vender o biochar. Se o PCI do lixo for alto, nós poderemos trabalhar com um sistema de gasificação, gerar energia elétrica através de turbina ou através de motor. Quem vai determinar qual é a usina final vai ser o estudo do PCI do lixo.
Por isso que nós estamos pedindo um acordo de cooperação, para ter informações. Tá certo. Então tá, João. A empresa SUS é de onde? São Paulo? São Paulo. O Parque Industrial é no sul. Ok. Então tá, eu agradeço. Eu que agradeço e até a próxima. Eu espero que possamos evoluir e desejo boa sorte com todos aqueles que estão oferecendo solução. Nós somos só mais um. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu? Bom Tchau, dia. tchau.